Olá, meu amigo, minha amiga que está se preparando para a primeira fase da OAB. Meu nome é Marcelo Comete, sou professor de Direito Empresarial e estou aqui hoje para trazer uma dica importante sobre falência. Na verdade, estou aqui para tratar de um assunto relevante que diz respeito à ordem de pagamento dos credores no processo falimentar. Na verdade, se nós analisarmos os credores concursais, o pagamento desses credores se dá na observância de uma ordem que leva em consideração a natureza de seus créditos. Mas antes de nós tratarmos desta ordem dos credores concursais, é muito importante vocês saberem que antes mesmo da formação do quadro geral de credores, ocorre o pagamento dos chamados credores extraconcursais. Esses credores extraconcursais são aqueles que detêm um crédito, em regra, surgido após a decretação da falência. Portanto, quando nós falamos em remuneração do administrador judicial, essa remuneração deve ser paga antes mesmo do pagamento dos credores concursais, porque, na verdade, essa remuneração, esse crédito detido, portanto, pelo administrador judicial, foi um crédito surgido após a decretação da quebra. Trata-se, portanto, de um crédito extraconcursal. Mas lembre-se, antes mesmo dos credores extraconcursais, nós também temos que pagar outras pessoas, como, por exemplo, os pedidos de restituição em dinheiro. É o caso, por exemplo, de um determinado equipamento que tenha sido arrecadado no processo falimentar, na falência de algum empresário, mas que não seja de sua propriedade. Estava lá em sua posse por um eventual contrato de comodato em que alguém havia disponibilizado o uso desse equipamento para o empresário que veio a falir. Caso esse equipamento seja arrecadado e vendido, o proprietário desse equipamento, ao pleitear a sua restituição, poderá tão somente buscar a restituição do valor em dinheiro correspondente ao valor da alienação do bem. Então, antes do pagamento de qualquer credor, inclusive do extraconcursal, nós realizamos o pagamento das restituições em dinheiro. Legal? Tudo bem? Então, feita essa pequena e rápida ressalva, vamos agora para o tema dessa nossa dica, que é a ordem de pagamento dos credores concursais. Em regra, eu costumo dividir esses credores em 3 blocos: os que recebem, os que não recebem, mas têm a esperança de receber, e os que não recebem sabem que não vão receber. Quais são os primeiros credores que, em regra, recebem na falência? Em primeiro lugar, nós temos os créditos trabalhistas limitados a 150 salários mínimos por empregado. E, na mesma categoria, os créditos decorrentes de acidentes do trabalho. Em segundo lugar, nós temos os créditos com garantia real, até o limite do valor do bem gravado. E, em terceiro lugar, nós temos os créditos tributários. Normalmente o dinheiro acaba aí. Por isso que eu disse a vocês que esses são os credores que, na prática, recebem. Mas após os créditos tributários, nós temos outros 3 credores que, em regra, não recebem, mas têm a esperança de receber. São os credores privilegiados e os credores quirografários. Se eu tiver que colocar em ordem, quem eu colocaria primeiro, um quirografário ou um privilegiado? Evidentemente que eu colocaria em primeiro lugar o credor privilegiado. O primeiro credor privilegiado a receber é aquele que detém um privilégio especial. Então, realizado o pagamento dos créditos tributários, nós pagamos os créditos com privilégio especial, seguidos dos créditos com privilégio geral, e aí chegamos nos credores quirografários. Os credores quirografários são aqueles desprovidos de garantia e, portanto, são praticamente os últimos a serem pagos. Mas não são os últimos, porque após o pagamento dos credores quirografários, se ainda houver recursos, pagamos as multas contratuais e decorrentes de infrações legais. Então, só para vocês terem uma ideia, o fisco, ele recebe o seu crédito tributário lá em cima. Porém, as eventuais multas tributárias serão pagas somente após a satisfação de todos os credores quirografários. Muito bem, realizado o pagamento das multas, se ainda sobrar dinheiro, qual é o último credor concursal a ser pago no processo falimentar? São chamados credores subordinados. É o caso, por exemplo, do empresário que teve a sua falência decretada. Ele é um credor subordinado. Se sobrar algum dinheiro, esse dinheiro é entregue a ele. Ou os sócios da sociedade empresária que faliu. Os sócios da sociedade empresária que teve a sua falência decretada se tornam credores também da massa, são chamados de credores subordinados. Legal, pessoal? Espero que essa dica ajude vocês no próximo exame de ordem. De qualquer modo, vocês podem ter mais informações sobre direito empresarial no meu site. Então basta digitar lá www.marcelocomete.com.br. Legal? Forte abraço para vocês e até um próximo encontro. Tchau, tchau.